Bem, pessoal, tem muita gente me perguntando como se opera no par BTC. Gente, operar uma altcoin contra BTC é exatamente a mesma coisa que operar uma altcoin contra o USDT ou o USD. O USDT é uma stablecoin que é vinculada em 1 para 1 para o dólar. Então o USDT é como se fosse o dólar. Então, assim como o BUSD, que é o stablecoin do dólar da Binance. É a mesma coisa, se a gente ganha 2%, 3% numa operação contra o USDT, a gente aumentou o volume de capital aberto na operação em 2%, em 3%, é o resultado da operação sobre o capital aportado. Se a gente opera no par BTC, se a gente ganha 2%, a gente vai aumentar em 2% a quantidade de BTC alocada nessa operação. Então, quando a gente recebe um sinal da sala de sinais, SKL BTC, entrada 576, saída 601, a gente simplesmente vai lá, escreve SKL BTC, clica, a entrada estava em 576, a saída 601. Então vamos lá. A entrada 576, tá um pouco acima do preço de entrada. Então a gente tem que entrar até o máximo do preço de entrada, Tem que botar uma ordem de entrada em 576. Esse sinal já está vencido, porque foi dado há várias semanas. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês como o sinal é dado na sala de sinais e logo depois vem o resultado. A buy zone, a zona de entrada é 556 ou 576, SKL BTC. A gente vai lá, a gente bota uma ordem aqui em 576. Executou, a gente coloca a ordem de saída eu sempre saio no primeiro target, em 601. A gente vai, se executou a entrada, coloca uma ordem limite em 601. Escreve 601, coloca para vender 100% se vocês não tinham nada, né? De SKL e compraram em razão do sinal, coloquem 100%. Quem já tinha SKL e só quer vender a parcela comprada no sinal, coloca a quantidade de SKLs compradas em razão do sinal e clica em vender. O que eu estou querendo dizer é que na hora de fazer a operação contra o par BTC, vamos colocar o par BNB, por exemplo, é a mesma coisa. Se a gente operar SKL não tem contra BNB, mas vamos colocar AXS contra BNB, eu vou estar aumentando a quantidade de BNB. Então, se eu quiser colocar aqui, vou comprar comprar duas X-Infinity contra BNB, se eu ganhar 2%, se eu ganhar 3%, eu vou ter aumentado a quantidade de BNB alocada nessa operação. E é exatamente a mesma coisa na operação contra BTC. Eu abrindo essa operação aqui no par BTC, eu obviamente vou estar aumentando a minha quantidade de bitcoins. Se eu colocar, por exemplo, uma BTC em SKL e eu conseguir 2%, eu vou sair dessa operação com aquela uma BTC mais 2%, 1.02 BTCs. E por aí vai. Se a gente abre um sinal contra o USDT e eu coloco 100 USDTs e o resultado dá 2% de lucro, por exemplo, aqui nesse sinal POA BTC, que deu 3,70 de lucro em 10 minutos, o que acontece? Se alguém botou uma BTC nesse par POA BTC, saiu com 1,037 BTCs, porque ele aumentou a quantidade, aumentou o patrimônio dele em BTC. Então não tem mistério. Por que eu dou os sinais em BTC? Porque o nosso alvo para BTC, a gente conhece já, quem acompanha meu canal sabe que nessa corrida de touros, nesse bull run, essa corrida de touros atual, que começou em razão do halving que aconteceu em maio de 2020, de 4 em 4 anos a BTC sofre um halving, que é o corte pela metade das taxas de mineração, e entre 8 e 12 meses depois do halving, acontece uma corrida de touros, exatamente como ocorreu no halving de maio de 2012,
que proporcionou a corrida de touros de 2013 e 2014. Exatamente como aconteceu no halving de maio de 2016, que proporcionou a corrida de touros de 2017 e 2018, que levou a BTC de 1.166 para 20 mil dólares. E exatamente como está acontecendo agora, em razão do halving de maio de 2020, que está proporcionando a corrida de touros de 2021, que vai se estender até 2022. Nessa corrida de touros, a gente sabe que a BTC vai se aproximar desse alvo aqui em torno de 200 mil dólares. Então não tem sentido a gente operar contra o SDT ou o USD, se a gente pode operar contra a BTC e é um ativo que vai valorizar absurdamente contra o dólar. Então não tem sentido operar. Eu só dou sinais, eu dou sinais também para quem assina a sala de sinais no par USD e USDT, para quem quer aumentar o patrimônio através de alavancagem no mercado de futuros. Mas os sinais principais, vamos colocar assim, são dados contra a BTC, justamente para aumentar a posição de BTC no mercado spot. E não subestimem, gente, não subestimem o que vai acontecer segunda-feira com o início da negociação dos ETFs de Bitcoin autorizados pela SEC, porque a BTC, os ETFs autorizados pela CVM norte-americana, a SEC, são para ETFs de futuros de Bitcoin, ETFs de contratos de futuros de BTC. Não foi ETF para autorizar BTC do mercado spot. A SEC autorizou ETFs de futuros. O que isso significa? Que se houver uma demanda minimamente regular, não precisa nem ser explosiva, os ETFs de futuros aumentando de valor, a BTC, que é o ativo que dá lastro para os instrumentos de futuro, é um ativo altamente ilíquido, porque 70%, 80% de todas as bitcoins estão em wallets que são em pouquíssimos addresses, que não se mexem há mais de uma década. Ou seja, não há Bitcoin para todo mundo. Se houver uma demanda minimamente regular ou explosiva pelos ETFs de futuros de BTC, vai haver uma explosão de demanda com um colapso de oferta. E isso pode levar o preço da BTC para a estratosfera. Então não subestimem essa autorização da SEC para negociação de ETFs de futuros de Bitcoin, porque é agora que o mercado financeiro tradicional, o dinheiro institucional, encontrou um duto legal, uma autopista legal para aportar aqueles trilhões no mundo cripto. Agora é que a gente tem que ficar com um olho no gato e outro olho no peixe. Porque aquele nosso target de 80 mil dólares, nessa pernada de número 5, pode acontecer antes do que a gente eventualmente estava imaginando. Porque vocês parem para pensar. Um fundo de previdência dos aposentados do estado da Califórnia, ou um fundo de previdência dos aposentados do Japão, que são fundos trilionários. 80% do dinheiro do planeta está na mão desses fundos, que são acionistas da Amazon, da Pfizer, do Carrefour, enfim, não importa. Eles foi a classe média das últimas 4, 5 décadas que produziu riqueza e alocou boa parte da sua riqueza para um fundo de previdência que passou a ser dono das maiores corporações empresariais do planeta. E agora eles têm um meio legal, é como se essa grana toda estivesse numa autopista, numa grande BR, e agora eles têm um meio legal de sair dessa BR e ir para as pistas secundárias, vicinais, e aportar no mundo cripto, porque um gestor de um fundo de previdência dos aposentados do estado de Nova York não pode fazer um Pix ou um TED para a Binance e comprar Bitcoin. Eles têm todo um regulamento de compliance que eles devem respeitar, e agora, com a criação dos ETFs de futuros de BTC,
Entrar no mundo cripto é como comprar uma ação da Pfizer. Então, não subestimem o que está acontecendo, porque esse nosso target de 80 mil dólares pode chegar muito antes do que a gente eventualmente estava imaginando. E mais do que nunca, os nossos sinais contra a BTC são valiosíssimos, porque o que importa é aumentar a quantidade de BTC, não de USD, porque a BTC vai se valorizar muito contra o dólar. Eu estava até analisando hoje mais cedo o gráfico da dominância da BTC. A gente vai viver um pumpzinho agora. A dominância vai bater aqui nesse target de 48%. Nesse momento, nessa migração aqui explosiva da BTC, e coincide com a inauguração de a estreia, né, das ETFs no mercado financeiro tradicional, das ETFs de BTC. Esse pump aqui vai criar uma certa catarse nas altcoins, que quando a BTC sobe desse jeito, num primeiro momento as altcoins ficam paralisadas e num segundo momento elas valorizam. Lembrando que a tendência geral da dominância da BTC é de queda, o que não significa desvalorização. Por quê? Porque a dominância é só o percentual que a BTC abocanha do do total market cap do mundo cripto. Então, quando a dominância está em 46%, como agora, é porque 46% de todo o market cap do mundo cripto pertence a Bitcoin. Agora, não significa que a BTC esteja desvalorizando, significa só a queda da dominância da BTC significa que o market cap das altcoins agora está em 1 trilhão e 316 bilhões, está aumentando com mais velocidade que o market cap da BTC, justamente porque o capital humano e tecnológico por trás das altcoins tende a aumentar cada vez mais. Aqui, ó, em 2013, 2014, ó, a dominância da BTC era 98%, ó, chegava a quase 100%. Por quê? Porque o capital tecnológico e humano por trás daquelas altcoins dessa época, 2013, 2014, era ridículo. As altcoins eram meia dúzia, só tinha 20, 30 altcoins. Era a Litecoin, a Dogecoin, que era o que foi um fork da Litecoin, criada para monetizar posts no Reddit. E foi criada como uma trollcoin, a Dogecoin. Enfim, não havia capital humano e tecnológico por trás das altcoins. Aí, quando surge a Ethereum em 2017, a mera publicação do white paper da Ethereum já deu um baque na dominância da BTC. Quando a Ethereum começou a ser negociada e lançou a sua blockchain, olha o que aconteceu com a dominância da BTC. Já começou a desabar. Por quê? Porque o mercado migrou, o mercado reconheceu primeiramente o capital humano e tecnológico por trás da Ethereum e fez migrar rapidamente uma boa quantidade do market cap do mundo cripto para as altcoins. Não quer dizer que a BTC tenha se desvalorizado, quer dizer que o dinheiro que chegava no mundo cripto chegava com mais velocidade para algumas altcoins. E não se enganem, porque é tanta bobajada que eu vejo na internet de pessoas dizendo que a quantidade de altcoins só aumenta, então o capital se dilui, o negócio é ficar na BTC. Vocês estão errados. Quando esse market cap aqui, a gente vê, aqui é a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão da BTC. Quando é um market cap das altcoins, ou seja, sem a BTC. Quando a gente olha 1 trilhão 316 bilhões, não se enganem, gente. 90% desse market cap está na mão daquelas altcoins de alta octanagem às quais eu me refiro diuturnamente. Então vocês têm que saber escolher as altcoins e não cair nessa cantilena de que a BTC é a única cripto que seria um porto seguro. O que a gente tem que fazer é aumentar a quantidade de BTC nos sinais contra a BTC, para aí sim pegar essas BTCs e investirem como hold nas melhores altcoins, mas sempre aumentando o patrimônio geral em BTC.
Tá entendido, gente? Eu fiz esse vídeo porque é tanta dúvida assim, algumas que eu já havia solucionado aqui e esclarecido em vídeos anteriores, e outras que estavam pendentes, e eu sempre gosto de deixar os meus seguidores devidamente esclarecidos. O nosso objetivo é aumentar o nosso patrimônio em BTC, seja ganhando nos trades com o par BTC, seja rodando altcoins de altíssima octanagem, que tem a capacidade também de multiplicar o nosso patrimônio, no final das contas, em BTC. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Daqui a pouco eu volto para analisar a própria TRX. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço.